com o desenvolvimento que foi imenso das técnicas de pesquisa, com a multiplicação dos centros de excelência, aqui na USP e fora da USP, com a multiplicação de doutorados, de mestrados, etc., etc., o que aconteceu é que as pessoas crescentemente passaram a saber mais sobre menos. Houve uma enorme diversificação das áreas de estudo, de interesse, que é normal nas ciências, e talvez hoje haja falta de maior capacidade de síntese. Que de tempos em tempos é necessário haver uma visão mais integradora. Eu creio que a qualidade dos trabalhos melhorou muito, a qualidade científica dos trabalhos, isso que eu referi, sair de um padrão especulativo para um padrão de demonstração a partir de base empírica, aumentou muito. Mesmo quando você lê teses, às vezes simples, mas estão todas elas feitas dentro de certas normas, né? Assim como houve uma imensa interação com outros centros culturais. Isso multiplicou enormemente. A partir dos anos 70, especialmente, você teve mandar gente para os Estados Unidos, vir gente dos Estados Unidos para cá, da Europa, continua havendo, da América Latina, da Ásia. Enfim, houve uma expansão grande e passou-se a fazer mais comparações, que ampliou muito também o horizonte na área das ciências humanas. Por que o impacto, talvez, da produção científica brasileira não seja tão grande quanto nós gostaríamos que fosse? Eu acho que uma das barreiras é a língua. Efetivamente, é uma barreira, né? A outra é que nós realmente, durante muito tempo, tivemos um inbreeding, e há esse risco sempre, de crescer com os nossos, né? E não é o melhor que aconteça isso. O outro é que o reconhecimento no exterior é muito difícil de ser alcançado. Você falou de prêmio Nobel. O prêmio Nobel é uma operação política, não é só uma operação científica. Eu tive, por sorte, o equivalente ao prêmio Nobel das Ciências Humanas, que é o Kruger Prize, da Library of Congress. Bom, tudo bem, mas por quê? Porque eu fui presidente da República. É claro. Se eu não fosse presidente da República, ele não ia nunca prestar atenção a um brasileiro que fez algumas coisas que não são tão importantes assim no meu modo de ver. Teria sido possível o impacto dos conhecimentos em certas áreas, é claro que é grande. Quando você vê o plano real, não teria sido feito se não houvesse economistas competentes. Não eu, economistas competentes. Eu comandava só o grupo. No outro país era prêmio Nobel. Era prêmio Nobel, porque baixa a superinflação, não produz recessão, não sei o que lá. Por muito menos do que isso, pessoas ganham prêmio Nobel, né? Bom, então é um problema que não é por aí que se avalia, porque isso são fatores mais políticos. O que se avalia é aquilo mesmo. Qual é a repercussão do que você escreve nos outros? E essa depende da língua. Se você escreveu em inglês, você tem uma possibilidade X. Escreveu em português só, é X menos 10. E isso limita muito a nossa participação. Mas, dito isso, que eu acho que se não fosse o que foi feito aqui nessa universidade, nós não teríamos tido a possibilidade dos resultados que hoje obtemos, em nada. E para não desprezar um outro resultado também, que é de impacto social. Quando eu era professor assistente da USP, o Goldenberg se lembrará disso, nós vivíamos brigando com o governo. E a congregação da faculdade costumava fazer manifesto ao povo e ao governo. Publicava nos jornais, no tempo do Jânio Quadros, toda hora. Manifesto ao povo e ao governo, tomamos posição. É óbvio que no mundo moderno não cabe mais uma congregação falar para o povo e para o governo, né? Mas mostra que naquela época talvez o impacto político fosse maior do que ele é hoje. É natural, porque hoje é muito mais diversificado, tem muito mais gente, tem outras instituições e tudo mais. Mas, bem ou mal, a contribuição da Universidade de São Paulo e do seu estilo de relacionamento entre o poder e o saber ajudou a democratização do Brasil. Esse impacto foi grande. Eu não sei se os fundadores estariam tão de acordo com isso, que eles queriam outra coisa, eles queriam que nós estivéssemos no poder mesmo. E no poder eu fui, mas por acaso. Não foi objetivo nem da universidade, nem mesmo meu. O objetivo é outro, é de entender que, pelo menos na área de ciências humanas, as instituições pesam muito, e é muito importante mantê-las e preservá-las. E isto, a USP é uma instituição. 80 anos não é pouca coisa. Eu que tenho 83 respeito muito quem tem 80. Mas é verdade, quer dizer, você criar padrões, formas de comportamento, regras, respeitar as regras, respeitar as precedências, etc., etc. Isso é uma coisa muito importante e, indiretamente,
também veio da Universidade de São Paulo. Devo dizer, para finalizar, que não fosse o fato de ter sido possível criar a FAPESP, dificilmente nós teríamos tido esses resultados que temos hoje. Qual foi o milagre da FAPESP? Critérios objetivos. Não interferência política, não limitar o apadrinhamento, não ter patrimonialismo, não ter clientelismo. Isso é democracia. Isso foi criado aqui dentro. Foi criado basicamente pela Universidade de São Paulo. E teve um efeito enorme. Aliás, um efeito multiplicado em outros estados, porque foi repetido o modelo, não sei se com o mesmo sucesso, em outros estados. Então, um financiamento adequado, que permite ao pesquisador formular o seu trabalho segundo os seus critérios científicos, sem interferência política e com recursos que, se não são abundantes, são razoáveis, permitiu um grande salto adiante. De modo que eu agradeço muito por ter podido ouvir e ver com que elegância é possível falar dessa matéria nas ciências biológicas e com que dificuldade eu armei algumas palavras para enganar vocês sobre as ciências sociais, para dar a impressão que nós somos ciência mesmo. Muito obrigado. Agradeço ao professor Fernando Henrique a excelente exposição que fez. Vocês veem por que eu disse que eu fazia um pós-grado permanente nesses anos de convívio com ele. E passo a palavra ao professor Goldenberg, nosso sempre magnífico reitor. E, meus amigos, eu quero fazer 2 tipos de considerações. A primeira delas é sobre a área tecnológica, que o Krieger já abordou na área de medicina. E eu queria falar um pouco sobre matemática, física e sobre as ciências exatas. E basicamente, o que ocorreu com ciências exatas aqui na Universidade de São Paulo foi devido ao fato de que, em 1934, quando vieram os professores estrangeiros, ficou embutido no DNA da universidade, imediatamente, onde é que estava a fronteira da ciência. Isto é, aquelas pessoas que vieram aqui, elas tinham uma característica comum. Elas, lá dos países onde elas vieram, eles eram cientistas ou estabelecidos ou promissores cientistas. E, em particular, a física teve muita sorte porque o Vatag, que veio aqui, era assistente do Fermi, e que, na época, fez descobertas que abriram o caminho para construir as bombas atômicas, mas desenvolver energia nuclear também. E, de modo que, em 1934, 1935, o Vatag, junto com os seus primeiros assistentes, que eram o Sala, o Damy, o Paulo Aulos Pompeia, estava publicando artigos no exterior. É uma coisa que eu aprendi, veio no DNA, como o Fernando mencionou, né? Eu não sou da primeira geração, sou da segunda. Mas o que eu percebi é o seguinte, que meus colegas da área tecnológica, todos, matemáticos, químicos, etc., eles tinham uma noção clara de onde estava a vanguarda da ciência. Que é uma característica absolutamente essencial, a meu ver, do cientista. Porque há uma componente em fazer ciência que eu creio que universal. Quer dizer, há um momento em que você está sozinho na frente de batalha. E essa tradição, então, permeou a vida toda desses institutos. E é provavelmente por isso, né, que no índice de citações, né, a física está muito bem colocada, né, porque a pessoa naturalmente aprende isso quando ele se torna um estudante da física. E, em 1934, com a criação da universidade, ela atraiu o que havia de melhor no resto do Brasil, que estava represado. Então, só para concluir essa parte do que eu queria dizer, a área tecnológica fez muito. Por exemplo, toda a parte de energia nuclear para fins pacíficos foi desenvolvida dentro da Universidade de São Paulo. E fins pacíficos mesmo. E aí, pessoas como o Fernando Henrique, até eu, e modestamente, tivemos um papel, porque nós mantivemos energia nuclear para fins pacíficos do Brasil. Se não tivesse sido pessoas como o Fernando, numa certa ocasião,
Até o Collor, numa certa ocasião, eu era ministro do Collor na época, o Celso acompanhou isso, né? O Brasil teria seguido o caminho que o Irã seguiu hoje. Isso foi devido à presença de pessoas dentro do governo, oriundos da Universidade de São Paulo, que eram capazes de explicar qual era a diferença que tinha em construir um reator nuclear para produzir eletricidade ou produzir uma arma nuclear. Eu me lembro de ter dado um tutorial para o presidente Collor sobre isso, porque ele me fez a pergunta do mesmo jeito que os alunos fazem para a gente. Me explica como é que é esse negócio, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a Universidade de São Paulo é uma grande universidade, como foi mostrada pelo Krieger e outros. Eu vou mostrar também alguns gráficos aqui, vou repetir um pouco o que o Krieger disse, mas não há universidade que vá para frente se a sociedade não exigir coisas da universidade. E aqui faltam políticas macroeconômicas. Eu já levantei essa questão num dos outros seminários que eu vi aqui. Enquanto não houver políticas macroeconômicas um pouco mais condizentes com o desenvolvimento científico e tecnológico, a Universidade de São Paulo vai ficar mais ou menos isolada. Esse argumento de que nós ficamos isolados dentro da Universidade de São Paulo é um argumento canhestro. Não é que nós ficamos isolados da universidade, é que ninguém nos procura, né? Quando a sociedade exige conhecimentos que estão dentro da Universidade de São Paulo, ela tem esses conhecimentos. Nas áreas em que isso foi feito, a universidade respondeu muito bem. Exemplo, soja, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e o programa do etanol. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico do etanol acabou sendo feito em base ao que pessoas como nós aqui fizemos dentro da universidade. Mas é preciso esses programas têm que sair do governo, ou do resto da sociedade. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. As outras eu farei rapidamente, porque o Krieger já cobriu bastante bem essa parte. Você pode projetar, por favor? Olha aqui, meus amigos, existem 4 formas para aferir qual é o impacto de uma universidade como geradora de conhecimento. As formas diretas, digamos, objetivas que existem, são essa: comparação de desempenho com outras universidades, o impacto dos egressos, porque muitos dos nossos egressos podem não estar trabalhando aqui dentro, mas estão trabalhando fora e gerando conhecimento. Prêmios e outras distinções, que não são fáceis de medir, e produção científica, humanística e cultural, seus quadros, através da publicação de artigos e seu impacto. Então, comparação com as outras universidades é uma coisa comum que está sendo feita. Eu agrupei esses índices, eu fiz um agrupamento para tornar mais claro. Então, vocês veem, os Estados Unidos têm 37 universidades, entre as 132 nas quais o Brasil ocupa esse lugar, eu coloquei o GDP per capita lá. Vocês observem que em todos eles, o PIB é elevado, inclusive no estado de São Paulo. E a China é a única exceção. Os chineses são movidos não necessariamente para o GDP, mas por outros motivos. Mas nos outros todos. Então, recursos é uma coisa importante. E é uma coisa extraordinária, por qual não é chamada muita atenção, mas que o Fernando vai apreciar bem. A Universidade de São Paulo consome 5% dos recursos orçamentários do Estado de São Paulo. Fernando, qual é a repartição pública dentro do governo federal que recebe 5%? Pouquíssimas. Olha, eu fui secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, não é mesmo? Que fiscalizava toda a atividade de meio ambiente do Estado de São Paulo, parques estaduais, CETESB, tudo que você possa imaginar. O orçamento era 1% do orçamento do Estado de São Paulo.